Olá, meu nome é Gustavo. Nosso grupo vai falar um pouco sobre avaliação de desempenho. Eu vou começar dando uma introdução. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas e ela tem como objetivo medir o nível da performance de um funcionário ou de uma equipe em relação ao conjunto da empresa. A partir dela é possível descobrir as potencialidades do colaborador e os seus pontos fracos. Assim é possível capacitá-lo para ele atingir as melhorias necessárias. Na prática, de forma didática, a gente pode dizer que a avaliação de desempenho acaba sendo um meio para identificar problemas dentro da empresa e também uma maneira de valorizar o seu capital humano. A importância da avaliação de desempenho. Os resultados obtidos através da avaliação de desempenho, eles podem ajudar o seu negócio na orientação da tomada de decisões. É possível, por exemplo, avaliar se a colocação do profissional está de acordo com a cultura da empresa, conforme seus valores e a missão corporativa. Se for o caso, a empresa pode aproveitar o funcionário para orientar outros colaboradores, principalmente por meio de suas ações. A avaliação de desempenho também permite a descoberta de novos talentos e abre oportunidade para fazer um bom uso deles para o bem geral do negócio. Você pode confirmar se as funções dos empregados são efetivamente bem distribuídas ou se o remanejamento de alguns colaboradores não seria uma solução para melhorar a produtividade. Outro fator importante é que o processo de avaliar o desempenho das pessoas, quando baseado em critérios sérios e precisos, não deixa margem para deduções precipitadas sobre o comportamento dos funcionários. Afinal, você conta com dados valiosos e sabe que está se amparando em uma análise feita sem o perigo de incorrer em injustiças e medidas ineficazes. Como fazer uma avaliação de desempenho com sucesso? É importante seguir alguns passos como modelo e cabe a cada empresa implementar a avaliação de desempenho que seja mais de acordo com as suas diretrizes. 3 etapas são fundamentais para o processo na implementação da sua dinâmica. A primeira é a observação do comportamento. Procure verificar diariamente alguns pontos específicos da conduta do seu funcionário, tais como a iniciativa, comprometimento, comunicação, postura, pontualidade, relacionamento com a equipe e entre outros, ou a falta deles. O segundo é a identificação dos pontos fortes e fracos. Com a observação mais apurada, você está apto a aplicar um questionário de avaliação de desempenho, que será mais para frente detalhado nos próximos vídeos. A partir do material coletado, é possível identificar mais a fundo outros pontos fortes e fracos dos colaboradores, e aí então traçar um plano estratégico juntamente com eles, incluindo resoluções curto, médio e longo prazo. É nessa etapa que os profissionais analisados devem ser incentivados e motivados. Cabe a você mostrar que cada peça é fundamental para o funcionário da grande engrenagem que é a empresa. O seu colaborador precisa sentir que o processo ajuda não só o negócio, mas também o desenvolvimento da própria carreira. O terceiro é a análise de evolução. Você também deve estar atento e verificar constantemente se as metas estão sendo cumpridas ou se os colaboradores estão tendo dificuldade em alcançá-las. É preciso apurar se está havendo ou não evolução. Caso não esteja, uma nova reunião deve ser feita para ver se o que está dando errado e como pode ser consertado. Isso tudo porque se você esperar até a próxima avaliação de performance para corrigir os problemas, o processo não terá o sentido que deveria e a sensação acaba sendo de tempo perdido. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar sobre os tipos de avaliação de desempenho. Então, como a gente já conversou um pouco antes, existem diferentes tipos de avaliação de desempenho que são utilizados pelas empresas, né? É uma gama grande que varia. Então, primeiro a gente tem a avaliação de desempenho 180, que é bem usada em bancos, empresas grandes. Então, nesse modelo de avaliação, somente o colaborador é analisado apenas pelos seus superiores e com base nas metas da organização. É uma versão mais tradicional, sendo usada principalmente por empresas de grande porte, como eu falei dos bancos, com perfil mais burocrático. Apesar de ser uma excelente ferramenta para os gestores, que podem estudar cada pessoa do time, o funcionário, por sua vez, não tem oportunidade de contrapontos. E, além disso, caso os superiores e subordinados não tenham um bom relacionamento, é possível que a avaliação seja comprometida e não represente a realidade. Então, nesse caso, a gente tem aquele típico caso que as pessoas falam que na empresa dela tem uma avaliação, mas é sempre top-down, né? Que normalmente o pessoal de banco fala.
e que acaba não funcionando, porque como foi citado, se você tiver um problema com o seu gestor, você vai ser mal avaliado e isso vai impactar na sua métrica. A outra avaliação que tem sido mais abordado hoje em dia é a avaliação de desempenho 360 graus, que na verdade é um modelo onde os funcionários são avaliados não apenas pelos gestores, mas pelos colegas de trabalho e até subordinados. Então pode haver participação de fornecedor, de cliente, de todo mundo que essa pessoa se relaciona. É uma versão muito mais plural, onde é uma percepção diversificada, que envolve outras opiniões. Então a gente consegue ter uma visão melhor do que aquele funcionário é para a empresa, se ele está performando bem. Então por isso é um método mais interessante de se adotar para mostrar aos colaboradores que eles também têm uma voz ativa. Então não é só o colaborador que é avaliado, o chefe dele é avaliado pelo colaborador. Então isso dá um poder para as pessoas, né? Então todo mundo acaba privilegiando mais o bom relacionamento no ambiente de trabalho. Outro tipo de avaliação é a avaliação de desempenho por competência, onde são avaliadas as aptidões dos colaboradores. Normalmente as capacidades são divididas em comportamentais e técnicas, então isso vem muito bater com que eles falam como você entrega, como você faz, né? Pensando agora na parte de comportamental, estão relacionadas às competências, à conduta do funcionário, como proatividade, trabalho em equipe, liderança. E já na segunda, que seriam as técnicas, a avaliação deve ser feita conforme o cargo, tomando como base a atividade de fim da empresa. Por exemplo, conhecimento específico em máquina, em software, ou no caso de um developer, um engenheiro de software, na linguagem ou arquitetura do sistema. A última que a gente tem é a avaliação de desempenho individual. É um modelo voltado para a análise de um trabalhador por vez. Então pode ser uma alternativa para uma empresa menor, que não tem muito funcionário, ou aquela que deseja dar um tratamento mais personalizado para cada membro da equipe, que é o famoso one-on-one. Depois a gente tem os erros mais comuns da avaliação de desempenho, que as realizações das avaliações de desempenho também trazem uma série de detalhes que podem prejudicar o seu andamento. Por exemplo, a falta de uma equipe qualificada para fazer isso. Então, para uma boa avaliação, a equipe de recursos humanos responsável pelo trabalho precisa ter uma boa experiência e conhecimento do assunto. Sem isso, as avaliações serão superficiais e provavelmente vão desmotivar os empregados. Então, o gestor não pode falar o que ele quer, ele tem que saber motivar o funcionário dele, saber criticar, ele não pode falar do jeito que ele acha que tem que falar. Outra coisa também é o feedback mal aplicado, porque o feedback é a chave para uma boa avaliação de desempenho. Então, é preciso ter uma abordagem clara, empática e aberta às sugestões. Um bom diálogo é essencial para o feedback, no qual o gestor vai expor todas as características do profissional, positivas e negativas, lógico, e orientar sobre como melhorar a sua performance. A outra problema que a gente pode ter é a falta de memória, ou seja, a avaliação deve levar em consideração toda a contribuição do profissional do período. Destacar apenas os últimos acontecimentos vai prejudicar totalmente o resultado da análise. Por isso, o ideal é que as avaliações sejam realizadas em espaços curtos de tempo, para que possam cobrir tudo que foi realizado no período e permitir um acompanhamento mais preciso. Isso bate muito hoje com o que eu já tinha falado lá em cima dos bancos, né? Antigamente as avaliações dos bancos eram feitas anualmente, que são empresas mais burocráticas, e hoje em dia elas são feitas semestralmente, em alguns a cada 4 meses. Exatamente para a gente não ter essa perda de memória, a gente saber motivar nosso funcionário. Outra coisa é o receio de pontuar os problemas. Muitas vezes, por medo de criar um problema, o avaliador evita dar pontuações ruins em aspectos no quais o colaborador realmente apresentou um desempenho muito baixo da média. Esse comportamento invalida a análise e prejudica o trabalhador e a empresa, pois se trata de uma avaliação que não retrata a realidade. Se os resultados não forem bons o suficiente, é necessário dar a pontuação adequada, o que vai tornar o funcionário receptivo a essa informação e qualidade do feedback. Então, se você tem um funcionário que está performando real numa tarefa ou numa característica específica, ele tem que saber. Porque se as pessoas não sabem o que elas estão errando, elas não têm como melhorar. Então, é muito importante a gente ressaltar o que o nosso funcionário tem que melhorar. Lógico que sempre abordando isso de uma forma mais empática, né? E por último, não abordar o plano de carreira. Então, para o funcionário, a avaliação de desempenho tem como principal função indicar o seu desenvolvimento individual. Falar sobre o plano de carreira e o que deve ser melhorado para que o colaborador seja promovido é essencial para promover o engajamento. Então, todo mundo que tem uma empresa quer evoluir, né? Quer crescer, quer aumentar o salário, quer ter mais responsabilidade. E se o gestor não colabora com isso, apontando os pontos
que essa pessoa tem que melhorar para chegar nesses tais lugares, onde ele tem a ambição, fica difícil, né? Os principais indicadores para avaliação de maneira simples, os indicadores eles são termômetros de como a empresa está indo no momento. Então são eles que indicam se as coisas estão dando certo, ou se algum processo ou alguma coisa precisa de novas estratégias, alguma coisa assim. Então esses indicadores eles estão ligados a muitas áreas da empresa. Então todas as áreas podem ter indicadores e eles estão muito relacionados principalmente à área de recursos humanos, né? Então os indicadores eles podem variar bastante de acordo com cada avaliação. Então se o intuito é avaliar, por exemplo, a qualidade da equipe em relação ao atendimento ao cliente, os indicadores são uns. Se o intuito é você avaliar, ter indicativos para avaliar, por exemplo, o entusiasmo de um time, então esses indicadores são outros. Então eles são diferentes dependendo do objetivo da sua avaliação. Então o principal é você avaliar, você ter em mente, né, qual que é o objetivo da sua avaliação. Então quando você souber exatamente o que você quer, vai ficar mais fácil você ter os indicadores. Então eu vou dizer alguns dos principais indicadores, eu vou citar 5 aqui. Então o primeiro deles é o nível de assiduidade dos profissionais. Então esse indicador ele se refere ao quantos profissionais são comprometidos com o horário ou com a jornada de trabalho. Então quando não há assiduidade desses funcionários, o que acontece é que eles podem estar pouco motivados ou então pouco comprometidos com o trabalho em si. O segundo indicador, percentual de clientes promotores, né? Então pode não parecer, mas medir a satisfação e a lealdade dos clientes é importante para medir o nível de engajamento da equipe, porque um profissional motivado ele preza pela excelência do atendimento, né? Então isso resulta no encantamento dos clientes. Um terceiro indicador importante ainda é o nível de produtividade diária. Então se uma equipe ela é produtiva, isso é um bom sinal para a sua empresa. Então uma forma de medir isso, né? A maioria dos gestores eles mensuram essa produtividade com base nas metas que foram traçadas e o que foi atingido ou não. Outra forma de medir é você pegar tudo que foi gerado, os produtos, os serviços, e dividir pela quantidade de recursos utilizados. Você chega aí numa fórmula para cálculo de produtividade. Um quarto indicador importante ainda é o nível de satisfação no trabalho. Então, profissionais satisfeitos trabalham com maior qualidade e empenho. Então, existem pesquisas por aí que falam que empresas que oferecem qualidade de vida ao empregado são bem mais produtivas do que as demais. Um outro tópico é o número de erros. Então, esse indicador refere-se ao quanto um funcionário está realmente atento às suas atividades. O que isso significa? Um funcionário que esteja realmente atento, a tendência é que a quantidade de erros cometidos por ele irão ser sempre menores, né? Então, evita, por exemplo, acidentes de trabalho, aumenta a segurança e a qualidade nos serviços. Então, esses foram os 5 tópicos referentes aos principais indicadores de avaliação. Agora eu vou falar um pouco sobre como definir os melhores indicadores para uma empresa, né? Então, os indicadores citados anteriormente são apenas como se fossem a ponta de um iceberg, né? Então, porque existem uma infinidade de itens que podem ser mensurados e isso é difícil chegar em quais são os melhores para mim, para o meu processo. Então, é fundamental que o profissional do RH ele foque realmente no que importa para a avaliação no contexto da sua organização, né? Então, é preciso levar em conta algumas coisas bem importantes e algumas das principais são, por exemplo, o grau de relação desses indicadores com o objetivo da avaliação de desempenho. Então, eles têm que estar no mesmo contexto, uma relação. Outro ponto, o comprometimento dos demais líderes e gestores com o levantamento. Então, o RH sozinho não consegue chegar em todas as informações que ele precisa do apoio dos outros gestores também, que tem mais essa vivência com os empregados. E um outro ponto é a compatibilidade desses indicadores com os valores e a cultura da organização. Então, varia bastante de organização para organização, então é importante você pegar aquilo que se adeque à sua organização. Então,
a gente pode perceber que escolher esses melhores indicadores não é um processo fácil, né? Então, a gente precisa levar em consideração essas dicas, esses pontos que eu falei, né? E o mais importante de tudo é esses indicadores gerarem informações relevantes, né? Claras e bem relacionadas com o objetivo da avaliação que você está fazendo. Então, é preciso destacar também que o levantamento de bons indicadores, ele depende da qualidade do tratamento dos dados. Então, uma forma de você conseguir tratar melhor esses dados, ou você conseguir ter mais informações, você pode, por exemplo, falar com o setor de TI, que consegue, por exemplo, extrair relatórios, planilhas, analisar dados de sistema, e essas informações podem ser bastante relevantes para você na hora de gerar esses indicadores. Para concluir, então, vale ressaltar aqui que o porquê da avaliação de desempenho ela não tem nada a ver com a busca de culpados ou mesmo com a repreensão dos funcionários. Então, muito pelo contrário. O motivo dessa análise ele envolve a necessidade de você reavaliar a política pessoal da sua organização e as características dos cargos e das funções, tentar melhorar no geral. Então, saber fazer essa avaliação de desempenho é essencial para qualquer empresa, independente do porte dela, se ela é pequena ou grande. Então, a satisfação dos funcionários, uma orientação correta sobre o seu trabalho e a tomada de decisão pelos gestores dependem muito do feedback resultante dessa análise. Então, baseada nisso, embasada nesses dados coletados e muito bem explorados, aí sim, tomadas de decisões podem ser feitas de forma correta. Então, por isso é importante que os resultados dessa avaliação sejam usados como feedback para os funcionários, indicando seus pontos fortes, que devem ser certamente mantidos e otimizados, como também falar os pontos fracos, né, que devem ser pontos a serem melhorados ou, dependendo do caso, deixados de lado, né, não continuar com esses hábitos. Então, dessa forma, a empresa e os profissionais podem crescer com bastante sinergia e gerando bastante coisas positivas para a sua organização.